Ah, fiel, terceiro lugar, hein? Terceiro lugar, tamo subindo. E era pra estar em primeiro, porque o Corinthians mereceu a vitória, hein? O Corinthians jogou mais que o Cruzeiro, principalmente no segundo tempo. Era pra ter virado aquele jogo. Memphis Depay perdeu uma oportunidade clara, claríssima. Mas tá bom, tá bom. Terceiro colocado, agora tem decisão no domingo, no sábado. É no sábado. Federação Paulista lascou o Corinthians, botou esse jogo pro sábado. O Corinthians tem apenas 2 dias de descanso. Vai para Novo Horizonte, viajou para até Minas e agora viaja até Belo Horizonte, Novo Horizonte, para enfrentar o Novo Horizontino. Chega representando com like fiel e o Coringão representou. Empate amargo pro Corinthians, porque era para ter sido a vitória, os 3 pontos. Fortalece com like, dá a sua opinião, representa. Zupa, e aí? A vida do Corinthians não tá fácil com tantos jogos, viagens, desgaste, girando o elenco. Não tem jogado bem, mas tem conquistado pontos importantes. Como fora de casa, o Atlético Paranaense empatou hoje, se classificou suado contra a Portuguesa, mas classificou. O de hoje... No contexto atual, na realidade do Corinthians hoje, tá no limite? Não dá pra fazer mais do que isso? É isso aí? Não, até dá pra fazer mais, mas entende-se as dificuldades. E hoje era o time praticamente reserva. O Corinthians jogou mal durante quase todo o tempo. O Cruzeiro não jogou mal. O Cruzeiro fez um jogo de aceitável para bom, durante o primeiro tempo especialmente. O Cruzeiro chegou a fazer o 2-0 num lindo gol do Caio Jorge, mas foi bem anulado por impedimento. E aí teve um fato que mudou a partida, que foi a expulsão do William. Se o William não é expulso, o seu xará, acho que dificilmente o Corinthians teria empatado o jogo, porque o Corinthians não estava no jogo, ofensivamente falando. E a partir da expulsão, o Dorival também foi colocando titulares em campo. O Corinthians encontrou o gol no escanteio. Poderia ter virado na reta final. Olha só que doideira. Um jogo que era praticamente perdido, terminou com a sensação que o Corinthians poderia ter virado. Deu um lance incrível. O Pedro Milans passou, não conseguiu bater na bola. Então acho que foi um bom empate para o Corinthians, que, assim como no caso de São Paulo, valida a escolha do Dorival em escalar o time que escalou. Não jogou bem, mas conseguiu um ponto importante. Tem agora 8 pontos no Campeonato Brasileiro. E tá com o destino a seu favor, né? Porque, vamos lá, o jogo que não jogou bem contra o Atlético Paranaense teve um pênalti e desperdiçou. Aí o jogo contra a Portuguesa teve um pênalti durante o tempo normal. O Hugo Souza pegou, né? E hoje teve essa expulsão aí que claramente influenciou, né? Mudou o jogo. Então o destino também está atuando favoravelmente ao Corinthians, já. Acho que sim. Agora, isso faz parte também. Claro. E, obviamente, o destino ajuda em umas rodadas e vai prejudicar em outras. Então, acho que isso é aquela coisa sobre a qual o técnico e os dirigentes não têm capacidade de interferência, né? Eu, pelo menos, penso assim. Claro. Eu talvez mais cético do que muita gente. Outras pessoas podem imaginar que tem jeito de você mexer nisso. Mas acho que a questão é a escolha. E eu acho essas escolhas, e não vai ser agora, mas eu queria entender um pouco o que motiva as escolhas. No sentido assim, por que o Abel coloca o time titular para enfrentar o Fluminense? O São Paulo entra com um time completamente reserva, o Zubeldia coloca um time mesclado, o Corinthians também, né, nessa linha mais de mudança, time mais reserva do que mesclado. Eu queria saber se é a importância do campeonato estadual, se é a consciência do que uma derrota no campeonato estadual pode trazer e significar e gerar, ou se é também a consciência de qual é a sua briga no Campeonato Brasileiro. Eu acho que para Corinthians e São Paulo, hoje, e por ser um jogo fora de casa, teoricamente é mais fácil colocar o time reserva fora de casa. Você briga por um empate e tá bom demais, né? Num jogo em casa você tem mais obrigação de partir para cima e para vencer. E para times que não são postulantes ao título nesse momento, se você desperdiça pontos hoje no Brasileiro, são pontos que você consegue recuperar. Sim, se o seu objetivo não é ficar em primeiro... E o Palmeiras briga pelo título brasileiro, o Palmeiras estava jogando em casa, contra um time que ia poupar, então acho que isso, além da importância de um troféu a 3 jogos de distância, né? Eu acho que pode te turbinar um pouco na temporada. Eu entendi. Para mim fez sentido o Abel, a escolha que fez, Exato. o Zubeldia, porque o meu ponto é esse, talvez faça sentido para todo mundo mesmo, né? O Dorival tem falado muito do cansaço, os jogadores... O Corinthians perdeu 3 por lesão muscular atualmente, e segundo o Dorival, o Memphis e Bidu estavam no limite também. E o Crespo, acho que tinha consciência também da fragilidade do adversário, que é mais frágil.
vejo. Acho que no caso do Corinthians, talvez o Corinthians tenha corrido mais risco do que o São Paulo correu, né? Porque por mais que o Cruzeiro viva um momento conturbado, é um time com muitos jogadores técnicos e que jogou bem, sei lá, né? Jogou inteiro, né, também. Jogou inteiro e jogou bem boa parte do jogo, né? Acho que o Cruzeiro tenha jogado mal, apesar das críticas ao Tite. Boa, meu garoto. Só tem mais 2 minutinhos de programa, você deu o gancho certinho, Tite. Salvou o apresentador já. Tite. E assim, por mais que o torcedor tenha vaiado de novo, cobrado... Xingado já tô xingando, Tite. Não é só vai, é xingamento. Mas isso aí já há algum tempo, né? E o torcedor nesse momento esquece 4 vitórias no Mineiro, é um campeonato menor e o interesse agora é o campeonato brasileiro. Zona de rebaixamento no brasileiro. E em vencer a primeira, eu entendo essa insatisfação. Mas há de se reconhecer que o Cruzeiro tem evoluído. A passos lentos, mas tem. Então, hoje o Tite já encontrou uma formação melhor para o meio-campo, voltando com o Romero e Lucas Silva, dando mais proteção para Gerson jogar um pouco com mais liberdade, encostar no Matheus Pereira, o Christian dando estabilidade, então ele tira um ponta, povoa mais o meio. E no jogo de hoje, começa bem, marca um belo gol com o Matheus Pereira, o gol do Caio Jorge anulado por impedimento, e aí acontece, né? Um impedimento corretamente marcado. E a expulsão do William, que é determinante. As mexidas do Corinthians, claro, melhoraram o time no segundo tempo, mas eu vejo que se dá para tirar algo disso, é o Tite tentando e conseguindo aos poucos encontrar caminhos. Se é o suficiente, ainda não é. Mas eu vejo que encaminhando a vaga para a final do Mineiro e conseguindo finalmente uma vitória no Campeonato Brasileiro, as coisas tendem a andar melhor e aos poucos estão caminhando. Você quer 1 minuto? É o que eu tenho para distribuir agora. Você quem sabe. Então vai lá, você quer usar o minuto, faça 11. Eu espero que qualquer decisão que for tomada em relação ao Tite, não agora, mas na temporada, não passe pelo resultado do Campeonato Mineiro. Claro. Toca voltou agora, mas é que ele marcou o gol que deu 1 ponto para o Corinthians, que evitou a derrota e que trata-se sim de uma volta do Torino da Itália. Quando esse jogador foi vendido por valores que eu considerei na época inexpressivos pelo que ele pode representar, talvez não seja um jogador que tenha o sucesso do Murilo, por exemplo, lá no Nottingham Forest, ou de outros jogadores vendidos pelo Corinthians recentemente, mas sempre imaginei que o Tchoka pudesse ir para uma prateleira um pouco maior do que a do Torino, e também por valores maiores do que os envolvidos. E aí o Torino simplesmente entendeu que o zagueiro tinha problemas físicos, um edema ósseo, um histórico, não sei o quê, e ele estava jogando normalmente. E depois quis negociar com o Corinthians. Não, então vamos cobrar menos aqui e tal, quem sabe e tal, né? Pagar menos, na verdade. E o Corinthians, não, traz ele de volta. E foi a decisão mais acertada. Eu fiquei imaginando a cabeça do moleque, né, de você realizar o sonho de jogar na Europa, numa liga italiana, e de repente, né, ser dispensado por uma questão meio que inexplicável. Mas ele volta para o Corinthians e compõe um elenco ali, não é titular, né? Você tem hoje o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, mas ele vai jogar muitas vezes, porque o Corinthians vai precisar fazer essa gestão física, e hoje ele fez um gol absurdo, numa belíssima cobrança de escanteio do Rodrigo Garro, subiu no 3º andar e garantiu esse ponto fundamental para o Corinthians. Eu já começo falando do Tchoka, né? Comecei falando dele, mas eu preciso citar o grande vencedor da noite, porque foi um empate, mas um empate com sabor derrota, né? No meme, para o Cruzeiro, que inclusive está na zona do rebaixamento e vê o seu torcedor pedindo a saída do técnico Tite. Justamente o Tite, diante do Corinthians. Olha como as coisas são, né? De um lado, Cássio Ramos, do outro, Hugo Souza. Corinthians e Cruzeiro sempre contando algumas histórias, né? Disputaram a semifinal da Copa do Brasil no ano passado, o Corinthians passou e foi o campeão da competição. E é um Cruzeiro que até, com o Gerson, Matheus Pereira jogando fino, Caio Jorge, Lucas Romero e Lucas Silva no meio, é um senhor time de futebol que não encaixou. Mas vamos lá, diante das dificuldades físicas, e eu falava isso para vocês nos vídeos pré-jogo, né? Eu falava para vocês, gente, esse jogo não é que ele vai ser rifado. Não estou dizendo aqui que o Corinthians vai lá para perder, mas, cara, vai ser difícil.
porque o Dorival vai ter que escalar o time fisicamente. Ele vai ter que pensar antes na questão física do que na questão técnica. Ele tem que olhar para sábado, diante do Novo Horizontino fora de casa. Aliás, mais uma crítica, né? O Marcelo Paz já não havia gostado e o Dorival foi irônico ao dizer obrigado, hein, para quem fez essa programação do Corinthians jogar no sábado e ter 2 dias e meio entre um jogo e outro. E aí, obviamente, ele está com razão em falar sobre isso, porque é ele que estoura no dele, estoura no do treinador, que tem que dar um jeito de fazer com que esse elenco se multiplique e pensar 2 jogos em um. Ele foi obrigado a pensar o jogo de hoje com o olho no sábado. Não teve como. E assim, o que o Dorival fez foi incrível, incrível. O primeiro tempo, o Corinthians sofreu demais, demais. Mas vamos lá, né? Ele começa o jogo com o Hugo, o Mateuzinho, Pedro Milans e o Fabrício Angileri, que é um cavalo fisicamente, né? Tava 2 meses sem entrar em campo, mas entrou e jogou 90 minutos. Para dar um descanso pro Bidu, que vinha de 7 jogos em sequência. Vocês acham que isso não desgasta jogador por mais dinheiro que esses caras ganhem? Não tem como, gente. Trocou a dupla de zaga, botou o André Ramalho com o Tchoca, botou o Ranieri no meio com o Charles, o Bidon. É isso, né? O Ranieri, o Bidon, o Charles. E o André Carrilho, inicialmente um pouco mais avançado, com o Vitinho e o Pedro Raul. Esse foi o time que o Corinthians entrou em campo. Só que o Cruzeiro entrou com uma postura muito agressiva. E, cara, o Corinthians não conseguia ficar com a bola. Não conseguia ficar com a bola. O Pedro Raul, eu acho que a camisa pesou, né, gente? Vamos chegar a essa conclusão. O Dorival falou que ele tá evoluindo. Tem até um vídeo viralizando aí que nos treinos ele consegue fazer as jogadas. No jogo ele não consegue, cara. Ele não consegue sustentar uma bola. Ele não consegue acertar um passe. Ele não consegue ter uma finalização. Ele não consegue. Ele não consegue. Mas era dentro da rodagem que o Dorival precisava. Muita gente cobrava a chance para o Pedro Raul. Ele teve. E o jogo também não se ofereceu para ele, porque não é aquele jogo que você tá alçando bola para a área. Não, você tá mais recuado porque o teu adversário tá jogando em casa, precisava do resultado também e tava te empurrando. Não tem como. Nesse caso, o Cruzeiro, cara, ele começou a martelar e o gol foi uma belíssima jogada trabalhada, mas com uma falha também ali do sistema defensivo de proteção à área. O Ranieri meio que corre errado, abre um buraco, né? A bola bate na defesa e volta. E aí o Matheus Pereira que faz essa jogada, jogo sim, jogo também, na entrada da área, chutou no cantinho. Não sei se foi falha do Hugo, acho que não, acho que ele chuta muito no cantinho, passa o pano mesmo, e passa o pano para qualquer jogador que a gente possa entender que tá um pouco abaixo, tipo o Ranieri que eu falei, né, que correu errado, porque, cara, tá difícil mesmo a gente entender que o nível, ele precisa ser diante de uma dificuldade física que você tem para manter esse nível. É muito complicado, gente. Aí, no primeiro tempo, sofreu. Vem um segundo gol que ali desandaria completamente a maionese, né? Que é o gol do Caio Jorge, mas que ele está impedido. E, para sorte do Corinthians, esse gol foi anulado, né? Ele estava impedido mesmo, porque se faz o 2-0 ali, talvez o Cruzeiro ele se empolgasse para construir uma goleada e um placar super mais dilatado, né? Mas isso não aconteceu. E o Cruzeiro meio que baixou o seu ritmo. E o Corinthians, aos pouquinhos, foi tentando ficar com a bola. Foi tentando uma escapada ou outra, mas ainda assim sem sucesso no primeiro tempo. Vem o segundo tempo, e aí por isso que eu preciso valorizar a gestão do Dorival, porque ele jogou o primeiro tempo para sobreviver. Para sobreviver. Quando ele vai para a segunda etapa, ele começa a fazer algumas trocas, e aí você entende a robustez que está hoje o elenco do Corinthians. Tá muito melhor, gente. Tá muito melhor. Porque aí ele teve jogadores para colocar no segundo tempo, como o André, que mudou o jogo em termos de retenção de bola para o Corinthians. Você coloca o Dieguinho, que foi muito bem entrando lá pelo lado direito. Você descansa o Bidon e o Ranieri, que em tese são 2 titulares. Tira o Charles para botar o Garro, e aí você não desgastou o Garro inicialmente, você botou ele no segundo tempo. Então, teoricamente, né, você tira o Bidon e coloca o Garro. Na verdade, em termos de posição, são esses 2.
Você tira o Vitinho também, e aí coloca o Dieguinho lá por aquele lado, e aí quando eu disse que tirou o Charles, né, você tem o Alan, que também é um jogador de retenção de bola. E, em tese, jogadores que poderiam ser titulares. Tô falando do Garro, do Alan, do André. Jogadores que são titulares. Só que o Bidon que saiu também é um titular. O Ranieri que saiu também é um titular. Vejam só como o elenco deu uma encorpada em termos de opções. Pois é, pessoal, terminou em Belo Horizonte. Cruzeiro 1, Corinthians também 1. Ó o Cruzeiro, quando vê o Coringão, quando vê esse símbolo aqui, ó, os caras tremem. Cruzeiro joga de fralda, rapaziada. E hoje não foi diferente, né? O Dorival acabou optando por uma equipe alternativa para começar o jogo, uma equipe reserva, para falar a verdade. Porque tá focado na semifinal do Campeonato Paulista que vai acontecer no final de semana, uma partida dura contra o Novo Horizontino. Então hoje o Dorival precisou rodar o time e optou por essa escalação. Quando eu vi a escalação do Dorival, eu falei, malandro, você conseguiu um empate hoje com esse time aí que joga no manhaca lazarenta. Falei, vai ser um milagre. E dito e feito, cara. O Corinthians durante boa parte do jogo foi extremamente inferior ao Cruzeiro. O Cruzeiro teve inúmeras chances ali para poder matar o jogo e não matou. E isso pesa. Isso custa caro. Principalmente quando você tem um Corinthians do outro lado. E o Corinthians ele melhora, pessoal, a partir do momento da entrada lá do Dieguinho, do André, do Garro, do Memphis, enfim. Que aí acaba dando mais qualidade para esse time do Corinthians, que acaba buscando um empate, uma cobrança de escanteio do Garro, e o Tioca acabou fazendo de cabeça. E quase o Corinthians consegue dar uma virada no final do jogo, porque o Cruzeiro já estava morto, estava entregue, e o Coringão ali tentando alguma coisa ali, quase buscou ainda uns 3 pontos ali jogando dentro do Mineirão. Esse time do Corinthians, vou ser sincero pra vocês, tá com sorte de campeão. Em outros momentos tinha tomado 3 hoje do Cruzeiro, já ia pressionado pra Novo Horizonte. Agora não, cara, tudo tá dando certo pro Corinthians, mano. É Deus escrevendo certo por linhas tortas. E vou falar, mais cedo ou mais tarde o Corinthians vai encontrar de novo, no decorrer do ano, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. E torcedor do Corinthians, vai preparando o grito de é campeão, porque o Corinthians não passa esse ano em branco não. Esse ano o Corinthians ele vai pras cabeças, mano. E doa quem doer. Doa quem doer. O Corinthians vai fazer história de novo. Deus queira que eu esteja certo. Mas eu tô muito confiante que o Corinthians será o campeão da Libertadores esse ano. Me cobrem depois. E vale lembrar que o último sul-americano a bater na cara de europeu no Mundial é isso aqui, ó. Foi o Corinthians. O último sul-americano a ganhar o Mundial. Então, se o Corinthians ganha essa Libertadores, que eu tô confiante, eu venho falando isso, desde quando acabou a Copa do Brasil, eu venho falando isso. Mano, achamos essa vaga, ganhamos essa vaga na fase de grupo da Libertadores, agora é o título. Ano passado eu falei isso. Se o Corinthians ganha essa Libertadores e vai, escreve, o Mundial vem de novo. O Corinthians ganha e vai ser outra invasão. Pode ser no Catar, no Japão, onde quer que seja. O Corinthians vai fazer outra invasão. Porque isso aqui é Corinthians, mano. Isso aqui é Corinthians. Agora, terceiro colocado. Tem times que tem jogos a menos, certo? Mas o Corinthians tá ali, ó. De boa. Quem é o próximo adversário do Corinthians? Vamos olhar aqui rapidão. Próximo adversário do Corinthians no Brasileirão. Brasileirão. Hoje tem Santos e Vasco. Bora. Quero ver o Corinthians. Próximo Brasileirão. Jogo teoricamente fácil. Curitiba em casa. Dia 11, às 21h30. Dia 11 vai ser que dia? Lá pra quinta-feira ou quarta? Às 21h30. Dia 11. Deixa eu ver que é dia 11. Esse dia 11 vai demorar pra caralho, né? Porra, por que não? Deve ter jogo antes, mano. Dia 11 vai ser uma quarta-feira. Daqui a 3 semanas ainda. Por que isso? Vou confirmar aqui, porque não tem como não. Dia 11. É louco, demora muito o Brasileirão aí. Certo que vai ter o Paulista, mas o Paulista é no domingo, pô. É no final de semana. Quinta rodada. É isso mesmo, dia 11. Não tem pra onde correr, não. Mirassol e Santos, Atlético Mineiro Internacional, Atlético Paranaense Botafogo, Bavi, Bahia e Vitória. Tudo no dia 11.
Flamengo e Cruzeiro, Corinthians e Curitiba, Remo e Fluminense, Vasco e Palmeiras, São Paulo e Chapecoense. E esses 3 aqui já é dia 12, ó, esses 4, ó, Remo e Fluminense, Vasco e Palmeiras, São Paulo e Chapecoense e Grêmio e Bragantino. Esses ali já são pro dia 12. No dia 10, né, tem só o Mirassol e Santos. O resto é dia 11 mesmo. Dia 11 vai demorar, hein? Por quê? Deve ser algum amistoso, alguma parada FIFA assim. Deve ser. Não sei. Vai demorar tanto assim? Comente aí se você sabe e representa com like. E vai.